Fala pessoal, tudo bem? Cara, eu queria conversar com vocês hoje sobre um assunto, cara, que eu peguei lá no grupo da Hyperion Comics, cara, que eu achei muito interessante e pertinente para trazer pra gente conversar aqui. Os quadrinhos de super-heróis, eles precisam realmente de ajuda para se vender hoje? A gente sabe que nos últimos anos, cara, os quadrinhos de super-herói têm enfrentado uma queda vertiginosa nas vendas, né? Então, bicho, o que talvez tenha ajudado os super-heróis ainda a se manterem, né, ali nesse local de publicações, principalmente é o cinema, né? A gente sabe que sempre que lança um filme a gente recebe uma enxurrada de publicações daquele personagem, como por exemplo o Homem-Aranha, né? Vai ter o Homem-Aranha no Aranha Verso. A Panini anunciou uns 10 encadernados do Aranha Verso. De Shazam também recebemos um monte de encadernado, menos aquele que a gente pediu, né? Que é o bom do Shazam, não veio, mas veio um bocado aí de coisa. Batman também, vixe, bicho, teve um mês aí que foram 17 publicações do Batman, uma do Superman e uma da Mulher Maravilha, acabou. Exatamente porque o cinema tem trabalhado para tentar ajudar a vender os quadrinhos. Porém, entretanto, todavia, a gente tem visto que, na verdade, os quadrinhos que têm ganhado essa batalha de vendas realmente são os quadrinhos europeus e os mangás. Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Vale a pena ajudar os quadrinhos de super-herói? Eles precisam realmente de ajuda? Ou a época deles já de descansar já está passando? Fala, meus nobres amigos do Estado de Banca, tudo bem com vocês? Alexandre Soares de volta aqui ao canal, sejam todos muito bem-vindos, cara. Se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito no canal, por favor, cara, se inscreve aí, nos dá essa força, faça com que nos tornemos um canal relevante dentro dessa plataforma tão concorrida que é o YouTube. Desde já, meu muito obrigado. Bem, pessoal, hoje é sexta-feira, hoje é aquele diazinho de você ir pro cinema, tá caindo um toró aqui em Fortaleza, meu amigo, você não tem ideia. E eu ia assistir o Mario hoje, mas é assim mesmo. Bem, cara, o que eu queria conversar com vocês hoje foi exatamente isso que eu disse agora no início do vídeo, cara. Os quadrinhos de super-herói hoje, eles precisam de ajuda realmente para se vender? Para você que talvez não lembre ou ainda não teve a oportunidade de pegar esse livro, O Império dos Gibis, lá no final do livro eles mostram a estatística do número real de vendas de publicações até o final da década de 90, início ali dos anos 2000, que foi quando a Editora Abril fechou as portas. Cara, chega a ser assustador o número de vendas de alguns quadrinhos. Como, por exemplo, Tio Patinhas. Tio Patinhas chegou a vender quase 500 mil exemplares. Conan chegou a vender quase 400 mil. Homem-Aranha 300, Super-Homem 280 mil e assim vai, sabe? Tem até uma estatística que eu deixei aqui para vocês darem uma olhada. Cara, é algo inimaginável talvez para os dias de hoje. Mas hoje os quadrinhos eles têm muita concorrência, né? As plataformas, os jogos e tudo aquilo que a gente já conhece hoje. É muito difícil a gente ter um canal hoje no YouTube que fala sobre quadrinhos e que fala sobre leitura em geral, porque é um nicho muito pequeno de pessoas. E alguns já estão abandonando o barco também, como a gente tem visto ultimamente. Querendo ou não, cara, os quadrinhos de super-herói eles foram feitos para criança. Cuecas por cima da calça, cores vibrantes, né, capas e tudo isso. Não se ofenda quando eu digo isso, porque eu também coleciono quadrinhos de super-herói. Então, só estou falando que realmente eles foram feitos para isso. E nos últimos anos a gente tem visto que tem aparecido novas editoras e novas publicações e novos tipos de quadrinhos, principalmente os quadrinhos europeus têm conquistado muito o mercado, principalmente o mercado nacional, os quadrinhos italianos como os quadrinhos da Bonelli, Julia, Nick Ryder e tantos outros, Dylan Dog também, que fogem disso. Antigamente a gente só tinha os quadrinhos de super-herói, que era só o que a gente se importava, só que quando a gente cresce, a gente começa a ver que existe um leque imenso de possibilidades e muitos colecionadores acabaram migrando para esses outros quadrinhos. Então, bicho, talvez hoje os quadrinhos de super-herói eles precisem realmente dessa ajuda. Sabe, que o cinema tem tentado fazer e talvez não tenha tido tanto êxito quanto a gente pensa, né? Apesar das grandes publicações, como eu falei antes, mas o leitor ele acaba se decepcionando porque o cinema mostra uma coisa e o quadrinho mostra outra. E isso
querendo ou não, acaba decepcionando um pouco aquele cara que está tentando começar a ler. Ou então quando ele descobre que existe 80 anos de cronologia, que ele tem que tentar pelo menos entender o que está acontecendo. Então, cara, queria a opinião de vocês. O que vocês acham que se pode fazer para ajudar os quadrinhos de super-herói? Eu, particularmente, acredito, cara, que deveria sabe, dar uma pausa nos quadrinhos mensais, nessa história de repetição e repetição. Talvez as graphic novels, né, uns quadrinhos one shot com uma história bem trabalhada, uma história um pouco mais voltada, sabe, para o interesse do público que hoje, como mostramos numa estatística aqui, está entre 35 e 45 anos, já que a galera mais nova não se interessa a ler quadrinhos. Por outro lado, tentar mostrar que os quadrinhos de super-herói não são tão desinteressantes quanto a juventude pensa que são. Com as grandes sagas, grandes histórias, isso a gente tem tentado fazer, cara, sempre, principalmente aqui no canal e em todos os canais de youtubers que falam sobre quadrinhos. Alguns mais e outros menos. Mas eu acho, cara, que a gente tem que focar realmente nessa diversidade, sabe? A gente tem que dar a mão para os super-heróis, mas a gente também não pode simplesmente puxá-los. A gente tem que, olha, tem esse, mas também tem isso, para gerar realmente um novo interesse no que quer que seja o tipo de leitura, ficção, ação, suspense, ou o que seja. Querendo ou não, cara, uma coisa leva a outra, uma coisa ajuda a outra, né? Então, bicho, talvez os quadrinhos de super-herói realmente eles já estejam ultrapassados, ou não, ou eles ainda têm muita coisa para dar, dependendo do autor que realmente estiver escrevendo as sagas. Porque, bicho, não é novidade que há muito tempo as histórias não vêm tido o mesmo êxito que tinham antigamente. Não são histórias mais tão interessantes, apesar de ter gente dizer, não, é tudo ótimo. Não, cara, não tá, tudo bem. Muita coisa está boa, porém, muita coisa também não está boa, e o problema é que quando aparece uma coisa boa, é uma história ou duas. E se passam 4 ou 5 ou até 10 histórias sem ter uma relevância, cara. Nem pro personagem, nem pra cronologia do personagem. Diferente dos álbuns europeus, diferente dos quadrinhos argentinos, diferente desses quadrinhos voltados mais para o público adulto realmente, que cresceu, né, nesses últimos tempos e procura uma leitura mais diversificada. Eu, sinceramente, cara, tento fazer a minha parte. Sei que a galera também tenta fazer a parte dela, todo mundo está tentando fazer a sua parte. Mas a gente não pode tampar o sol com a peneira e dizer que está tudo bem quando realmente não está. Os quadrinhos de super-heróis vêm sofrendo nos últimos anos. Outros quadrinhos têm crescido à frente. E as vendas realmente não têm ultrapassado talvez esses 50 mil, 60 mil exemplares. A gente não sabe porque a gente não tem essa estatística, né? Mas, cara, eu torço, sinceramente, para que o mercado de quadrinhos se amplie mais. Eu torço para que os super-heróis ainda tenham seu espaço e sua relevância, porque, querendo ou não, os heróis eles ajudaram a formar o meu caráter, ajudaram a formar o caráter de muitos que estão vendo esse vídeo, e também ajudaram, sabe, na intelectualidade. Muita gente aprendeu a ler lendo quadrinhos de super-herói. Eu aprendi a ler lendo Superman e Homem-Aranha. Então, cara, é isso, eu torço, eu espero que você torça por isso também e deixe aí seu comentário. Você acha o quê? Que o quadrinho de super-herói realmente está ultrapassado? Os super-heróis precisam de ajuda? Não precisam de ajuda? Deixem eles descansarem? Vamos partir para o quadrinho europeu, para o quadrinho nacional, que é tão importante? Deixe aí seu comentário, ajuda a gente aí a discutir um pouco sobre esse assunto, beleza? E lembre-se, deem quadrinhos de presente para ajudar essa galera aí que está precisando, beleza? Valeu, pessoal, forte abraço e até a próxima.